Então vamos aqui às explicações breves. Eu sou o professor Edílio Cardosi, essa é a professora Tereza Milanês, estou aqui com o fonezinho hoje. Hoje eu vou ministrar uma aula de alongamento e soltura de tensões profundas. Essa é uma aula mais meditativa. A gente vai trabalhar bastante o corpo, mas ela vai trabalhar do formato de meditação. A gente vai se preparar para isso. Tá? Então eu vou. Essa é uma aula um pouquinho diferente, ela tem um formato específico, então eu vou explicar desse formato antes, para esclarecer a todos. Se alguém tiver dúvida antes da gente começar, eu vou tentar explicar com o maior detalhe possível, mas se no final tiver dúvida, você pode apertar aí no botãozinho do áudio para eu escutar a sua dúvida, tá bem? A gente vai começar essa aula com um exercício de limpeza da respiração, por isso a gente pegou o lencinho. Então, quem não pegou ainda pode pegar. Depois de fazer a limpeza da respiração, que eu vou explicar como que vai ser, nós vamos fazer um exercício de meditação. Esse exercício de meditação ele vai ajudar a guiar a atitude interna, a atitude mental, emocional para com o seu corpo, enquanto nós vamos fazer os exercícios. Tá? A gente vai fazer um pouquinho e depois vai estender essa intenção com os exercícios. E tem uma sequência específica. Essa sequência, para ninguém se enrolar no meio, eu vou passar ela antes. Inclusive, porque essa meditação é tão forte que alguns alunos sentiram que a mente ficou mais lenta depois. Tá? Então pode ser que você venha sentir isso, né? Quem tem a mente muito acelerada, muito objetiva, acirrada, pode acontecer. Isso é positivo, isso é um estado natural de meditação. Tá? E é interessante que com o tempo a gente vai aprendendo a entrar e sair disso de uma maneira natural, de uma maneira fluida. Bom, então essa é a estrutura. Eu vou fazer com vocês primeiro o exercício de limpeza da respiração, depois a gente passa a sequência, depois a meditação, depois faz a sequência de verdade. E aí no final a gente vai testar, depois da descontração, tem uma descontração, a gente vai testar como que está a sua elasticidade. Você vai testar se os membros estão com a mobilidade maior, né? Se você, é o caso de você ter dores pontuais ou crônicas, de você testar também se diminuiu isso, como está a sensação geral, tanto na mente, no corpo, como nas emoções. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se tiver, manifeste. Então, não é porque não dá para ver todo mundo ali, mas dá para, se você apertar o botãozinho, eu vou saber. Bom, então vamos agora para a limpeza da respiração. Quem já conhece, eu queria que fizesse 150 vezes, que vai ser mais ou menos o tempo aí que eu vou explicando para quem não conhece, tá bom? Então, quem não conhece, você vai inspirar pelas duas narinas e vai soltar pelas duas narinas. Você vai fazer isso com a coluna ereta, com o rosto descontraído. Você vai fazer uma inspiração mais longa e uma expiração mais curta. Então, observe. 10 vezes. Depois que você completar as 10 vezes, nós vamos fazer então a mesma ideia, só que somente para um dos lados. Você vai inspirar pelas duas narinas e vai expirar somente por uma, usando as mãos desse jeito, indicador e polegar se tocando, vai utilizar o dedo médio para pressionar a narina e soltar pelo outro lado. Então, inspira pelas duas, solta por uma. Inspira pelas duas, solta por uma. 10 vezes, depois a mesma coisa 10 vezes para o outro lado. Do outro lado.
Muito bem. Então, está fazendo 50, já foram 30. A última parte, os 20, vão ser essa mesma ideia que a gente acabou de fazer, só que alternado. Então, inspira pelas duas, solta para um lado. Inspira pelas duas, solta para o outro. E até completar 20 vezes, tá? Quando completar, certifica que as narinas estão bem limpinhas. Quem está fazendo 150 pode continuar, eu vou explicar um pouquinho mais para quem não conhece. Nós temos alguns canais principais de energia ao longo do corpo, o que passa da coluna até o topo da cabeça, que é o Sushumna Nadi, né, onde tem os chakras. Cruzando através desse canal, nós temos Ida e Pingala, que eles passam através das narinas e das gônadas também. A junção deles também estabelece a formação dos chakras. Então, quando a gente trabalha esses dois, a gente trabalha todo esse sistema energético e trabalha principalmente o que é masculino, lado direito, e o que é feminino do lado esquerdo. Então, quando a gente faz uma limpeza inicial, você equaliza os dois lados. Depois você fortifica um, depois fortifica outro. Depois você faz uma sintonia fina alternando entre os dois. Então, é uma técnica que você pode fazer todos os dias, vai te fazer muito bem, deixa a mente funcionando de maneira mais clara, dá mais energia. Bom, então vamos passar brevemente a nossa sequência. Vão ser 5 posições, sendo que algumas a gente faz para um lado e para o outro, tá? A primeira posição, deixa eu só um pouquinho mais para o lado. A primeira posição é o Bhadrasana, e é essa posição que a gente une as plantas dos pés. Para você entender a dinâmica geral, até porque não vou conseguir acompanhar todo mundo, né, sendo que é uma aula com teleconferência, eu preciso que você entenda essa ideia. De novo, se você tiver alguma dúvida nessa hora, você pode perguntar. Eu vou tentar explicar com a maior clareza e detalhes possível. Você vai dar aqui a distância do períneo até os calcanhares de 1 palmo, se você tiver uma boa elasticidade, ou de 2 palmos, se você tiver pouca elasticidade. Tá? Respeita o seu corpo. Não precisa querer forçar se você não tiver muita elasticidade nesse momento. Bom, o que acontece? Se você só tiver aqui, a musculatura das pernas fica relaxada. A gente vai sentir isso em todos os exercícios, tá? Vai ter o ponto que a musculatura está relaxada. O que eu quero de vocês é o seguinte: com a coluna ereta, você vai descer até sentir que a musculatura das pernas começa a se ativar. Vai sentir uma pequena ativação. Isso não é ainda a musculatura ficar tensa, tá? Para alguns que às vezes não sabem a diferença entre ativação e tensão, pode parecer a mesma coisa, mas é bem leve. Né? Quando ela está ativa, você consegue ainda descer bastante. Então, ela ativada é o ponto que nós vamos ficar nas posições todas. Tá? Eu estou demorando um pouquinho mais nessa aqui para você entender a ideia. E aí, o segundo ponto, a gente vai alternar entre esse primeiro, da musculatura ativa, e o segundo, que é o ponto mais intenso que você pode. Nesse aqui, a gente vai ficar mais ou menos uns 20 segundos no seu ponto mais intenso. Nesse aqui, a gente vai ficar 40. E dependendo da posição, nós vamos repetir algumas vezes. Algumas posições são 3, outras 2, outras 4. Tá? Então, a gente testou nessa aqui. Vamos passando pelas outras para vocês todos terem noção. Se tiver alguma dúvida, a gente esclarece agora, porque quando for sequência mesmo, vai ser um pouco mais difícil para parar e explicar. Tá? A segunda posição, vira para lá também, fica com os quadris aqui. Você vai estender a sua perna esquerda, vai cruzar a perna direita pela frente, você vai passar o braço esquerdo à frente da perna direita. Esse aqui é o ponto inicial de ativação. Você vai sentir já que ele traciona alguns músculos das costas, do braço. Quanto mais sua coluna estiver ereta, melhor. O segundo ponto vai ser quando você inspirar
E ao expirar, você torcer olhando para trás e manter esse braço estendido como uma alavanca. Isso vai trabalhar muitos outros músculos das costas, do abdômen, do tronco, tá? Lembrando, a primeira parte que a gente acabou de fazer vai ser cerca de 40 segundos, essa aqui 20. E aí volta. Continuando. A terceira posição, normalmente, mesmo que nunca praticou antes, você já viu essa. O Bhujangasana é bem famoso. A primeira posição é a variação mais simples do Bhujangasana, com os cotovelos. Deixa eu ir um pouquinho mais para trás para eles verem. Com os cotovelos logo embaixo dos ombros, o peito bem aberto, a cabeça para trás, os pés unidos. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos estender os braços, estender os cotovelos. Se você tiver pouca elasticidade, você não estende tudo. Se você tiver uma boa elasticidade, você estende tudo. Se a elasticidade for melhor ainda, você pode levar as mãos para trás. 1 ou 2 palmos. Esse aqui é o segundo ponto, cabeça bem lá para trás. Durante essa permanência mais intensa, você pode e deve respirar normalmente, tá? Volta. Quando a gente for desfazer, acho que tem algumas posições que nós vamos fazer um pequeno intervalo para você relaxar. No caso, seria, por exemplo, com a testa em cima das mãos, uma sobre a outra. Seguindo, como a gente vai fazer bastante permanência, o número de posições é reduzido. Você vai se sentar com as pernas cruzadas. Vai posicionar sua mão esquerda aqui do lado, no chão. Inspira levando o braço direito. E expira baixando de lado. Lembra que aquela ideia inicial é ativação, não é o seu máximo. Fica um pouquinho mais. Quando eu falo ao máximo, você deixa o braço deslizar e você desce o tanto que você sentir que é possível. Quando der o tempo, volta. Uma coisa que eu não combinei antes e vou combinar com vocês agora é o seguinte. Como essa é naturalmente uma prática mais introspectiva, como vocês estão conhecendo o roteiro antes, algumas pessoas conseguem, inclusive, fazer com os olhos fechados. Desde que você não se desconcentre, viaje, deixe de fazer, pode fazer com os olhos fechados. Então, para que isso aconteça bem, e eu não precise falar mais do que o necessário, eu vou estalar o dedo. Quando eu estalar uma vez, a gente monta a posição na sua parte mais ativa, quando desce lá embaixo. E aí, quando eu estalar 2 vezes, a gente volta para a parte menos ativa. Tá bem? Então, a gente fez aqui para os 2 lados. Ficou faltando a última posição da sequência. Acredito eu que para a maioria das pessoas é uma das mais difíceis, porque o tronco vem para frente. A gente não está acostumado com isso. Se a gente for falar em termos de construção psíquica, né? É quando a gente faz uma reverência. Muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a reverenciar, aceitar outra liderança, então muitas vezes as pernas dão essa travada. Como é que você vai fazer aqui? As mãos sobre os joelhos, deixa as mãos descerem até onde você sente que ativa as pernas e ou as costas, e aí você fica no ponto. Quando for dar o máximo, isso também que eu vou explicar agora vale para as outras posições, e nós descemos o corpo, você inspira primeiro e expira descendo, dando seu máximo. Uma coisinha que pode acontecer durante a sequência, e eu devo lembrar vocês também, é que pode ser que o ponto de elasticidade ele vai se ajustando ao longo do exercício, justamente para ele soltar várias tensões. Se isso acontecer, você deixa, mas nunca force o corpo ir mais para baixo antes da gente dar o sinal. Usa esse momento entre a ativação e o máximo para você relaxar. Eu acho, inclusive, essa prática ela é muito educativa para você se entender que você não precisa estar no máximo do seu desempenho o tempo todo.
um desempenho ativo, a sua vida já é conduzida. Quando você quiser dar o máximo, você dá de maneira consciente. E quando você tiver dado, ou precisar voltar, você volta. É bem legal. Bom, essa é a sequência. Então agora a gente vai fazer o exercício de meditação. É um exercício simples, porém ele tem efeitos muito bons. Eu acho o mais interessante para todas as pessoas começarem a treinar a meditação. Eu vou procurar explicar aqui para vocês de maneira sucinta. A gente vai fazer por pouco tempo. O mais importante é você pegar a ideia, porque nós vamos aplicar nas técnicas corporais. Você vai unir os dedos indicadores e polegares e vai colocar os joelhos aos punhos pousados sobre os joelhos, a coluna ereta, os ombros relaxados. Você vai então fechar os olhos, vai aproximar um pouquinho o queixo da região entre as clavículas. Isso ajuda a manter a musculatura das costas ereta com menos esforço. E você vai prestar atenção na sua respiração. Os nossos focos principais são manter uma pressãozinha do dedo indicador e polegar e prestar atenção no movimento da respiração. O movimento do ar entrando e o movimento do ar saindo. Antes da gente iniciar formalmente o exercício, só observa como é isso. Como é sentir o ar entrando e saindo. Experimente aprender a colocar a sua percepção de si mesmo como um observador. Você não precisa necessariamente interferir na sua respiração para ela ficar mais profunda, ou ser mais longa, ou fazer mais ou menos ruído. O momento de meditação é essencialmente um momento em que você contempla, que você observa, que você procura não interferir. Alguns professores explicam como se fosse para você observar uma pintura, né? Não tem como a gente interagir com o que está dentro da pintura, ou então com as nuvens do céu, deixando elas passarem. E nós vamos colocar mais uma coisinha para agregar. Sempre que você perceber que está vindo algum pensamento, sensação, emoção que não tem a ver com a percepção da ponta dos dedos e o fluxo da respiração, você vai fazer mentalmente, sem produzir som de verdade. Esse é como quem quer tirar um pensamento do caminho, deixar ele ir para longe. E aí não importa se isso acontecer uma vez, se não acontecer nenhuma, se acontecer muitas vezes. A ideia do é para você não racionalizar em cima do que você está pensando. Você não cair na armadilha de gerar mais e mais pensamentos. É só para você, e tira ele, e tira o outro. Até você se acostumar a selecionar o que está na sua cabeça, por livre, espontânea vontade. Então, vamos começar a partir de agora, 2 minutinhos desse exercício. Procure deixar seus olhos fechados. A aproximação do queixo da região entre as clavículas auxilia bastante a você manter a coluna ereta.
quero que você, mantendo os seus olhos fechados, faça uma respiração bem profunda. Observe as sensações no seu corpo. Faça mais uma respiração profunda, observando quais emoções estão presentes aqui com você agora. Mais uma respiração profunda, para você observar o seu próprio fluxo de pensamento. Guarde essas sensações dentro de você, para que ao final da prática nós possamos comparar essas sensações de agora com as que virão. Então, uma breve explicação do que a gente vai trabalhar dessa meditação nas técnicas corporais. Como uma prática que a gente vai ficar bastante tempo nas posições, quem não está acostumado, às vezes 2 minutos já é muito tempo. A posição que a gente vai ficar mais tempo vão ser 4 minutos. Então, isso ajuda muito a trabalhar a sua determinação, a sua força de vontade, e aprender a respeitar esses limites, né? Do que é esse ponto de ativação, do que é o seu ponto máximo. Quando você estiver fazendo o exercício, eu te convido a fazer a mesma ideia, faz os ajustes no corpo, se mantém consciente do corpo, mas mantenha a respiração consciente o tempo todo. E aí, se você tiver alguma perturbação de pensamento, de emoção, nas sensações corporais, você começa a aplicar essa ideia do hum, deixando os pensamentos e as sensações irem. Se isso não for o suficiente, você pode fazer micro ajustes musculares, coisas muito sutis, porque às vezes o corpo não está 100% encaixado, isso pode acontecer, tá? Se tem mais alguma coisa? Não. No mais, a gente vai falar durante. Então, nós vamos começar na mesma ordem que foi passada. Veja que a distância entre os seus pés, de acordo com o seu nível de elasticidade, 1 ou 2 palmos. Deixa a coluna bem ereta para começar. Muita gente quer começar com a coluna bem curvada. Não vai ter o mesmo efeito. Coluna mais ereta que você puder. E à medida que você vai inclinando a coluna para frente, vai ser bem clara a ativação da musculatura das coxas, talvez das panturrilhas. E você para num ponto em que você sente que o corpo não está tenso. Sinta a diferença. Pode até descer um pouquinho mais para ter isso claro. Eu desci e ficou tenso. Eu subi e voltou a ficar só ativo. Lembra, quando eu der o primeiro estalo, a gente dá o máximo. Quando eu der 2 estalos, a gente vai voltar. Então, se prepara inspirando. Lembre-se que você pode respirar normalmente, estando no máximo. Nem todo mundo sabe, eu não frisei hoje. Quando a gente fizer as movimentações para baixo, você expira. Quando a gente fizer as movimentações para cima, você inspira. Então, volta para o ponto de ativação. Se a sua musculatura fizer o ajuste durante o exercício, pode ser que você consiga descer mais. Cada um deve observar o próprio ponto. Isso. Sempre, professora Teresa está lembrando aqui, sempre respirar pelas narinas, de maneira consciente, profunda, ritmada. Se preparando e inspirando. É normal que você tenha, todos nós temos, na verdade, tensões mais agudas de um lado que do outro. Cabe a você começar a perceber isso e começar a fazer pequenos ajustes na sua vida para
perceber o que você pode estar fazendo que gera essa maior tensão. Nós já fizemos 2 vezes, a próxima, a terceira e a última. Retornando. Uma outra coisa educativa que a gente pode pegar dessa prática é o seguinte: a gente acabou de fazer um esforço intenso, alguns estão bem acostumados, outros nem tanto. Então, para você se autorregular, experimenta agora estender as pernas, colocar os braços ali para trás, a cabeça bem solta, mexe um pouquinho os ombros para um lado e para o outro, a cabeça acompanha. Hum. Mexe um pouquinho os pés também, aliviar qualquer tensão que possa ter ali na articulação coxo-femoral, quadris, assoalho pélvico. Agora a gente vai para a próxima posição, que é uma torção. Vira para lá. Então, perna esquerda estendida, direita flexionada, braço direito cruzando pela. Braço esquerdo, perdão, cruzando na frente da perna direita e o braço direito lá atrás. Nesse primeiro ponto, você vai olhar para frente e depois, no segundo ponto, você vai torcer e olhar lá para trás e utilizar o braço como alavanca. Nesse ponto, já é possível você perceber uma compressão sobre os seus pulmões, uma compressão sobre os órgãos abdominais. São exercícios muito bons para redução do volume abdominal. Inspira. Volta a cabeça, diminui a pressão do braço de alavanca. Respira bem profundo. Sempre a respiração consciente, profunda, observando eventuais tensões que possam surgir dentro de você. Você pode utilizar o ou aqueles pequenos ajustes internos. A próxima é a última. Às vezes, a tensão pode gerar ansiedade. Quando você deixa a sua respiração mais consciente, mais profunda, de maneira ativa, você está reduzindo e combatendo a ansiedade. Isso é um bom treinamento, né? Porque é uma posição que literalmente te pressiona, assim como várias situações da vida. Retornando, pode desfazer a posição.
de voltar para a mesma posição de antes, com os pés afastados, os braços ali atrás, eu quero que agora você mexa um pouquinho os cotovelos e os ombros vão indo junto também. E, se sentir necessidade, mexe um pouquinho os pés e as pernas também. Vamos fazer para o outro lado a mesma posição. Perna direita estendida, esquerda flexionada, braço direito à frente da perna esquerda flexionada, braço esquerdo atrás das costas. Inspiração consciente, profunda. Quem não está acostumado, às vezes pode pensar assim, poxa, eu estou tentando respirar profundo, mas não consigo. É o mais profundo que é possível. Na prática de yoga, a gente treina muito fazer o melhor dentro do que é possível. Olhando, soltando o ar. Observando, tem algumas posições que aumentam a temperatura. Essa é uma delas. Sempre que você utilizar a sua respiração de maneira consciente e alinhar a respiração com uma ação, você sincroniza mente, emoção e corpo. Aliviando a pressão, observando como o corpo responde e pegando essa ideia, aliviando a pressão sem desfazer. Pensa nisso como uma jornada do dia. Tem os momentos que você pode diminuir, mas às vezes não pode parar. E tem os momentos que você pode parar. É interessante que você possa se educar nisso. Isso é bem precioso. Quem não se educa, a mente fica ligada o tempo todo, às vezes sai de férias e não consegue descansar. Aí quando a mente finalmente entra no modo férias, as férias acabaram, por exemplo. Então, última vez, tornando, afastando os pés, mexendo um pouquinho os cotovelos, ombros, deixando a cabeça bem solta, indo para um lado e para o outro, mexendo um pouquinho os joelhos, os pés. Agora nós vamos deitar o corpo. Você vai ficar em decúbito ventral ou com o abdômen no solo. Só para tirar qualquer tensão residual do último exercício, você vai posicionar como nós vamos fazer no final desse exercício também. O início e o final são iguais. Você vai colocar a testa sobre as duas mãos, uma palma sobre a outra, e relaxar um pouquinho. Convido você a utilizar o som de para relaxar. Inspira profundo e solta o ar pela boca. Várias vezes. Ah, 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 ah.
Ok. Posiciona os seus cotovelos sobre os ombros, de preferência os calcanhares unidos. Se você não conseguir isso, não tem problema, mas se puder, isso vai gerar uma tração natural ao longo da musculatura das pernas. Se você sentir que essa tração é muito intensa, você pode afastar os calcanhares. A nossa ideia vai ser você abrir bem o peito, colocar os ombros para baixo. Dê uma olhadinha na câmera agora. Ó. Ombros para o alto, ombros para baixo. Peito aberto, cabeça para trás. Respirando de maneira bem consciente e profunda. Quando eu der o sinal para estalar o dedo, você vai inspirar para subir. Essa é a posição de exceção dentro dessa sequência. Lembra que você vai estender os braços até onde você se sentir bem. E quando for para retornar, a gente volta os braços para essa mesma posição. Com os cotovelos sob os ombros. Se possível, os quadris ficam no chão. Pode ser que eles levantem um pouquinho. Retornando com os cotovelos para o chão. Observe a tensão ao longo das costas. As costas não precisam estar mais tensas do que o necessário. Qual é o necessário? Próximo de zero. O esforço de sustentação aqui fica com as partes que estão tocando o chão. As mãos, os antebraços, cotovelos, coxas, joelhos, pés. Então as costas mesmo não precisam. O que você precisa sentir é que, como os ombros estão para baixo, alguns músculos vão fazer esse trabalho de sustentar isso. Inspira. Observando as nuances de temperatura, momentos em que o seu corpo esquenta mais, os momentos em que ele dá uma refrigerada. Isso tem a ver com aquele fluxo inicial que eu expliquei dos canais positivo, negativo, masculino e feminino, calor e frio. A próxima é a última, prepare-se. Desfazendo, posicionando as mãos uma sobre a outra, até sobre as duas, e utilizando o ar para relaxar o máximo que você puder e liberar qualquer tensão residual. Ah. 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 Traga uma sensação de estar derretendo sobre o chão. Ah. 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 Ok. Você vai girar o seu corpo de lado e nós vamos nos sentar. Já passamos o
por cerca de metade da prática, mais ou menos uns 20 minutos de posições, assim parece, né? É interessante observar, um breve comentário, que esse estado de meditação, o tempo ele flui de um jeito diferente. Muitos de vocês já experimentaram de várias formas, às vezes sem saber. Eu convido depois vocês a darem uma olhadinha quais são as atividades que você faz sem ter a noção do tempo. Então, prepara o seu corpo, respira profundo. Nós vamos primeiro levar o braço direito, esquerdo tocando o solo e ativando ali, ó, desde o seu dedo mindinho até a cintura. Lembrando que é ativação, não é o máximo. Máximo. Procura manter o corpo ainda de lado. A maneira de fazer isso é olhar em direção ao cotovelo ou teto. Quando voltar, não desfaz tudo, volta para o pontinho de ativação. Muitas pessoas sentem muita tensão na articulação do manguito, que é o que une ombro e braço. Isso a gente vai fazer só 2 vezes. Sente como é o seu máximo, até onde você pode ir sem descolar os quadris do chão. Tornando, baixa o braço, mexe um pouquinho os ombros, um para frente e um para trás, para você observar a diferença de tensão quando você trabalha um lado e o outro. Muda o sentido. Vamos para o outro lado agora. Preparando o corpo, posicionando, olhando para o cotovelo, observando a respiração longa, consciente, profunda. Lembrando sempre que se surgirem pensamentos, emoções, sensações que estejam levando a sua mente longe, para distante da percepção do corpo, você faz e se mantém aqui no presente, sentindo o corpo, sentindo a respiração. Retornando, sem desfazer.
Tornando. Hum. Mexendo um pouquinho os ombros de novo, para você observar a diferença. É muito interessante observar como a tensão está ligada à dor. É possível que da primeira vez você tenha mexido os ombros, tenha ficado bem desconfortável a diferença de um lado para o outro. Depois que os dois ficaram trabalhados, ficou bem mais leve. Sugestão também mexer o pescoço um pouquinho, umas 2 vezes para cada lado. Dentro dessa sequência específica, a gente vai então, para a última posição. Essa a gente vai fazer um pouquinho mais de vezes. Um detalhe que eu não passei antes, mas que é interessante a gente vai utilizar, é de correção postural. Colocar os braços colados aqui nos quadris, estendê-los, empurrar bem os ombros para frente, o peito para frente. Respira algumas vezes. Bem. Tracionando primeiro o corpo bem para o alto. Depois descendo. Lembre-se, ponto de ativação. Chegou no ponto, mantém. Respira. Procura relaxar bem. Se você estiver num ponto em que a sua musculatura já está te perturbando, está incomodando, você foi demais, vá menos. Essa não é hora de ir demais. Educa o seu corpo. Às vezes tem aquela uma partezinha sua, assim, competitiva, que quer necessariamente te instigar para frente. Agora não é o momento. A gente está separando o momento para ficar relaxado e o momento para seguir, que é agora. Quem tem boa elasticidade, às vezes consegue encostar com a cabeça nos joelhos, ou mesmo às vezes até no chão. Eu conheci uma menina que encostava a cabeça nos tornozelos. Volta para o ponto de ativação. Pode ser que ele seja exatamente o mesmo, pode ser que ele seja um pouquinho mais abaixo. Observa as nuances de temperatura, quando a gente dá o máximo, quando retorna. Você pode, inclusive, mudar a disposição das mãos quando estiver no máximo, desde que isso te ajude. Um detalhe que eu não frisei, mas que é importante, não adianta você chegar no máximo com os joelhos flexionados, tá? Faça sempre esse exercício com as pernas estendidas. Tem alguns alunos, eu passei uma variação específica com as pernas flexionadas. Essa a gente não vai trabalhar hoje. Quando for o dia, eu vou passar direitinho, com detalhes. Hum. Tá observando como o corpo já está mais leve, mais solto. Procure sempre tracionar a cabeça bem para frente. Às vezes a gente quer levar a cabeça necessariamente para baixo e às vezes se enverga a coluna. Quanto mais retinha a coluna tiver, melhor. Agora, nossa última vez.
Pode retornar, pode desfazer a posição. Nós vamos agora passar a sequência de novo, como fizemos no início, para você observar a diferença de elasticidade, de tensão. Possivelmente você já está sentindo o corpo bem mais leve, relaxado. Então vamos testar brevemente. Distância de 1 a 2 palmos, pés unidos, coluna ereta, projetando o peito à frente e descendo. E você vai sentir se tem mobilidade, se tem dor, se tem elasticidade. Às vezes alguma sensação específica te veio enquanto você fazia, você vai observar como é que fica agora. A ideia não é ficar muito tempo, é só sentir. Agora, passemos para o seguinte, que é a torção. Perna esquerda estendida, direita flexionada, braço direito atrás das costas, braço esquerdo torcendo a frente. Então você vai experimentar como está essa amplitude. Inspirando, expirando. Do outro lado é só trocar as pernas e também os braços. Retornando. Hum, não consigo escutar nada. Obrigado, a professora, por ter estado falando para eu ficar mais próximo do foco, para vocês me verem. Então, decúbito ventral, abdômen no solo, as mãos uma sobre a outra, testa sobre as duas, desce só para poder ajustar a musculatura das costas. Respira bem profundo, um ar. Cotovelos no chão. Pode ver que já é bem mais fácil da primeira vez. Depois estendendo os braços. Retornando. As mãos uma sobre a outra, testa sobre as duas. Hum. Hum. Ok. Tirando o corpo de lado, sentando. Agora que a gente está fazendo mais rápido, né? Acho que a sensação que fica é quando você fez um caminho e agora está voltando. Já conhece mais ou menos como é. Parece que passa mais rápido. A lateroflexão, para você ver como a musculatura se comporta, a mobilidade, a leveza, se tem dores ou não. Uma dica para quem tem dores musculares é fazer bastante daquele exercício que a gente fez no início. Já fiz alguma experiência com alguns alunos com um pouco mais de idade e muitos deles tinham dores musculares. Então, eu apliquei uma grande quantidade de exercícios de oxigenação, no caso de limpeza da respiração, e todos eles tiveram uma melhora, menos dores. Isso se dá, pode retornar, a quantidade de ácido lático que se acumula na nossa musculatura quando você respira mal. Hoje eu não tenho tempo para explicar isso direitinho, mas basicamente é você respira melhor, seu corpo tem mais energia, e aí ele vai produzir menos ácido lático, menos dor. No outra aula eu explico mais. Última posição. Depois retornando.
A gente vai fazer agora uma microsequência, um extra, pelo seguinte: todos esses exercícios trabalharam profundamente soltando tensões. Então é interessante que você coloque força na musculatura depois deles, para você reconstruir a memória muscular de força, só que sem estar atrelada a uma tensão psicológica, né? Seja mental, emocional. Colocando as mãos aqui atrás das costas, em distância de 1 a 2 palmos. Você pode fazer com as pernas estendidas ou flexionadas. Eu vou mostrar os dois. Flexionadas, estendidas. Vai ficar 3 respirações. Vamos lá. Cada um mede o seu tempo. Retornando. Agora, o próximo, torção. A gente vai fazer torção com as mãos segurando nos cotovelos, a coluna é bem ereta. E você vai ficar ali atrás 3 fôlegos também. Nós vamos girar todos para a esquerda lá atrás primeiro e depois para a direita. Inspire. Ao expirar, torça e mantenha. 3 vezes você respira aqui. Inspira, retornando e volta. Mesma coisa para o outro lado. Aproveita para mexer um pouquinho os ombros. Agora, tem algumas variações que podem ser utilizadas. A gente fazer mais simples, que é assim. Com o corpo de lado, as pernas estendidas, uma sobre a outra, o cotovelo sobre os ombros. Você vai tirar os quadris do solo. Quem tiver muita dificuldade com isso, vai colocar uma perna flexionada assim. Então, ao invés de apoiar o peso só sobre o antebraço e o pé lá da perna estendida, pode utilizar o pé da perna flexionada. Assim. Se for fácil, você faz assim. 3 fôlegos. Por outro lado, a mesma coisa. Ok. E ficou faltando força abdominal para a gente finalizar essa parte de extra e fortalecer o corpo depois de alongá-lo. As costas no chão, joelhos flexionados. Você vai colocar os seus braços estendidos, paralelos ao solo. Você vai tracionar eles para frente, levantando a cabeça e um pedaço das costas, aproximando a testa do joelho. Respirando 3 vezes, fazendo esse esforço abdominal. Pode deitar com as costas no chão. E agora nós vamos passar a nossa descontração muscular e nervosa. Encontra uma posição bem confortável. Pode posicionar as pernas afastadas, as palmas das mãos voltadas para cima. Movimente levemente os quadris e os ombros para você poder se encaixar e relaxar mais. Nós vamos destravar agora 3 travas de estresse. Você vai experimentar relaxar a região do assoalho pélvico, os esfíncteres do ânus da uretra.
Para auxiliar essa sensação, experimente mexer um pouquinho os quadris para um lado e para o outro, soltando ainda mais. Experimente relaxar o seu abdômen, não interferindo mais na sua respiração. Relaxe o peito. E a outra trava são as mandíbulas, na verdade, as mandíbulas e a língua. Deixa os lábios entreabertos, a mandíbula solta. Respira bem profundo, utilizando o som de A na hora de expirar. Ah, como um longo suspiro, liberando quaisquer tipos de tensões. Ah, ah. Agora com os lábios fechados, você vai fazer o som de como um longo suspiro, da mesma forma, buscando um relaxamento. Agora esse relaxamento é muito mais interno, quase como se você derretesse dentro da carne. Hum. Permita essa sensação de derretimento, de leveza. Hum. Hum. Fique com o seu corpo, sentindo, permitindo-se cada vez mais entrar nesse estado de descontração e mergulhar nele. Nós vamos ter mais alguns instantes só para relaxar.
Dentro de alguns instantes, nós vamos nos preparar para retornar. Será um retorno gradual, através dos 5 sentidos, conduzido, sem pressa. Permite fazer uma respiração mais profunda, recebendo o perfume do ar, do ambiente, depois experimentando mover a língua dentro da boca. Sentir vontade de bocejar um pouco. Ah, ah. Em seguida, pisque um pouquinho os olhos. Experimente começar a movimentar os dedos das mãos e os dedos dos pés. De maneira bem gostosa. Para cima, para baixo, para um lado. Experimente torcer um pouquinho o corpo. Quando você quiser se levantar, não se levante. Vire de lado, fique um pouquinho em posição fetal. E depois, ainda de lado, você se levanta e senta. Nós vamos fazer assim. Fazer um pequeno exercício de concentração, como no início da prática. E depois, quem puder ficar, dar um pouquinho de feedback sobre como foi para você. Tá? O exercício é exatamente o mesmo do início. Eu vou recordar brevemente. Posicione as mãos em Jnana Mudra, unindo indicadores e polegares. Os punhos sobre os joelhos, a coluna ereta com o queixo um pouquinho mais para trás para ativar a musculatura das costas. Respirando de maneira bem consciente, pressando os dedos. E se por acaso vier algum pensamento, sensação, emoção, fazer só por um minutinho. Faça uma respiração profunda e conduza a atenção para o seu corpo, observando como que você está se sentindo. Mais uma respiração profunda, conduzida em direção às emoções. Observar as emoções presentes aqui no momento. Mais uma respiração profunda. Observe o fluxo dos seus pensamentos. Momentaneamente, procure lembrar-se de como você estava no início da prática, como foi a sua outra referência, como você está se sentindo agora. Através desse parâmetro de sentir como estava antes, como estava depois, nós vamos desenvolvendo autopercepção. A autopercepção, ao longo do tempo, vai gerando autoestudo. E o autoestudo, ao longo do tempo, vai gerando autoconhecimento. Então, nós vamos finalizar formalmente e depois, quem quiser, permanece para dar um pouquinho de feedback. A gente liga o áudio, coloque as mãos em Pranam Mudra. Nós vamos nos saudar, uma saudação que eu gosto muito, que é Hari Om Namah Shivaya. Vamos treinar as palavras para todo mundo pegar e eu vou explicar o sentido.
Hariom Namah Shivaya. Shiva, em sânscrito, tem muitos sentidos. A gente talvez já tenha conhecido alguns, mas se a gente for traduzir a palavra, ela significa benevolente. E justamente por isso é um dos nomes que leva, no hinduísmo tem muitos nomes para nossa alma, nossa essência, chispa divina, de vida, e um deles é Shiva, né? Por muitas vezes nós buscarmos o bem para nós mesmos, para quem nós gostamos, para nossa vida, para o nosso espaço. Então é muito interessante perceber esse lado nosso, da nossa essência. Como tem vários aspectos, tem vários nomes também. Então, quando a gente faz Hariom Namah Shivaya, não necessariamente todas as vezes, tá? Mas hoje eu quero que você coloque a intenção de oferecer o seu melhor para aqueles que convivem com você, aqueles que estão próximos, aqueles que você tem contato, no caso da pandemia, né, online, tá? Então coloca essa intenção no seu coração e aí nós vamos treinar, nós vamos fazer já a saudação para finalizar. Hariom Namah Shivaya. Então, grato pela presença de todos. A gente finaliza formalmente. Quem puder dar o feedback para a gente é super bem-vindo.